Olá, querido aluno do primeiro ano. Chegamos na semana 3 do PET volume 4 e agora, nessa semana, nós estamos vendo a parte de colisões. É uma aplicação da conservação da quantidade de movimentos. Vamos lá, então, às atividades? Na primeira atividade, fala aí, um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que ao lançar a bola A com certa velocidade VA contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas. A bola A ficou parada, enquanto a bola B adquiriu uma velocidade igual a VA, a velocidade da bola A, antes da colisão. Então, o que aconteceu aqui, ó? Vamos analisar direitinho. Ele tinha uma bolinha A, ele deu um impulso, variou a quantidade de movimento da bola. Só que aí não apresentou mais forças. A bola A passou a se movimentar, veio, colidiu com a bola B, e aí a gente tem o que? A bola A parou, que a bola B colidiu, e a bola B continuou com a mesma velocidade que recebeu da bola A. Então a gente tem aqui um caso clássico de quê? De uma colisão elástica. Trocou as bolinhas de gude, elas geralmente têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma massa. Então, elas simplesmente trocaram de velocidade. E ele continua aqui. Essa situação pode ser representada através da figura acima, sendo 1 a situação antes das bolas colidirem e 2 a situação após a colisão. Considerando que essa observação só seria possível no plano horizontal e sem atrito, é correto afirmar que então, a colisão mostrada é inelástica? Não, gente. No inelástico, as bolas sairiam juntas, né? Uma característica do inelástico é isso, vai sair tudo junto. Seria um carro batendo atrás de outro no farol e empurrando o outro para frente. Na letra B, a energia cinética não se conservou. A energia cinética conservou sim, porque aqui, ó, antes eu tinha massa de uma bolinha vezes a velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Depois eu tenho o quê? A massa de outra bolinha, que costuma ser igual à primeira, vezes a mesma velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia conservou sim. Depois, a massa da bola A é maior que a massa da bola B. Não, se as massas fossem diferentes, a velocidade não seria a mesma, não teria conservado a velocidade. D, a quantidade de movimento se conservou. Sim, sempre a quantidade de movimento vai conservar. E na letra E, a quantidade de movimento não se conservou. Aí é claro que ou tem que ser a D ou tem que ser a E. No caso, a gente está cansado de saber que quantidade de movimento é conservativa quando eu tenho um movimento isolado de força. Na segunda atividade, ele fala aí, um bloco A, deslocando-se com velocidade VA em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com o bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos na mesma direção em que se locomovia o bloco A, antes da colisão. Baseado nestas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que. Então, vamos imaginar que eu tenho um bloquinho B e vem um bloquinho A aqui com velocidade A e colide com esse bloquinho B e os dois saem com a mesma velocidade. Então, ele fala que as massas são iguais. Então, a quantidade de movimento a gente sabe pela lei da conservação da quantidade de movimento que a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial são iguais. Como as massas são iguais, eu vou chamar ela só de M. Então, no final, eu tenho a massa dos dois bloquinhos, M mais M, que é 2M, vezes a velocidade final. E, como é um sistema isolado, essa quantidade de movimento vai ser a mesma que a massa do bloquinho A, que é m, vezes a velocidade do bloquinho A.
Então, eu tenho aí que 2m vezes v é igual a m vezes a velocidade a. Eu posso cortar essas massas e ficar que 2 vezes a velocidade final é igual à velocidade inicial do bloquinho só. Então, eu concluo que a velocidade final vai ser a velocidade do bloquinho A inicialmente dividido por 2. Só que ele fala aí nas alternativas sobre velocidade dos blocos após a colisão, velocidade de A dividido por 2. Então, eu já elimino as alternativas B e C aí, que aqui ele fala que a velocidade após a colisão é VA. Mas depois ele continua que houve conservação da quantidade de movimento, claro, sempre o A, e houve apenas conservação da quantidade de movimento. Por que apenas? Porque a gente tem também a conservação da energia, né? Porque aqui na letra ele fala que houve conservação da quantidade de movimento e de energia. Então, como é que a gente sabe se houve conservação de energia? A energia cinética inicial é a massa do bloquinho A vezes a velocidade do A ao quadrado dividido por 2. E no final, eu vou ter o quê? As duas massas vezes a velocidade ao quadrado de A dividido por 2. E a velocidade de A dividido por 2, que é a velocidade final, é ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou cortar, eu vou ficar com velocidade de A ao quadrado dividido por 4, que é diferente. Então, eu posso ver aqui que não conservou a energia, igual fala na letra A. Então, eu vou ficar aqui, vamos ver o que fala a letra D e a E. Na letra D fala, e houve apenas conservação da quantidade de movimento, tá certo? Então, aqui, ó, não houve de energia aqui. Aqui, velocidade final não é igual à velocidade de A, na letra B e C. Na letra D, fala que houve apenas conservação da quantidade de movimento, tá certo? E na E, o que está errado aqui? Houve apenas a conservação da energia. Não, ao contrário, a energia que não conservou. Então, realmente, a letra D. A questão 3 é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física que fala assim, são realizadas experiências com 5 pêndulos de mesmo comprimento. As massas pendulares são de bolas de bilhar iguais, isso é importante, cada uma ligeiramente encostada na outra. Experiência 1. A bola 1 é erguida a uma altura H e abandonada. Ela colide com a bola 2. O choque se propaga e a bola 5 é lançada praticamente à mesma altura H. Então, a gente tem aqui, ó, as massinhas são todas iguais. Então, eu tenho uma conservação da quantidade de movimento, porque o sistema é isolado. Eu soltei, bateu, o choque transferiu e uma bola subiu praticamente até a mesma altura, porque eu conservei a quantidade de movimento. Mas eu não só conservei a quantidade de movimento, eu conservei a energia cinética também, porque massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 no início, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 no final. Então, isso caracteriza uma colisão elástica. A experiência 2, agora as bolas 1 e 2 são erguidas, então ergueu duas aqui, conforme ilustra a figura, e abandonadas. Elas caminham juntas até a colisão com a bola 3. Dois estudantes, Mário e Pedro, têm respostas diferentes com relação à previsão do que irá ocorrer após a propagação do choque. Mário acha que somente a bola 5 irá se movimentar, saindo com velocidade 2 vezes maior que as velocidades das bolas 1 e 2 incidentes. Pedro acha que as bolas 4 e 5 sairão juntas com a mesma velocidade das bolas incidentes 1 e 2. Então, ele quer saber a previsão de Mário é correta? Justifique. E na letra B, a previsão de Pedro. Vamos fazer a previsão de Mário nesse slide. Então, na colisão elástica, a gente já viu conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. A primeira experiência foi uma colisão elástica. Pela previsão de Mário, a segunda é uma
uma colisão que eu não sei, tem que ver, né? Vamos ver se é possível acontecer isso que ele falou. Então, aqui, conservei a quantidade de movimento. Então, massa de uma bolinha só, vezes a velocidade final, vai ser igual à massa de duas bolinhas, 2m, vezes a velocidade inicial. Massa morre com massa aqui, então a velocidade final é o dobro da velocidade inicial. Tudo bem, por enquanto está possível. E a energia cinética? Será que conservou a energia cinética? Ou o que vai acontecer com a energia cinética? Será que a energia cinética vai ser igual, final vai ser igual à inicial? No final eu tenho uma bolinha só, então a massa vai ser só m, vezes 2v ao quadrado dividido por 2. E no início eu tinha o quê? 2m, porque eram duas bolinhas, vezes uma velocidade ao quadrado dividido por 2. Resolvendo isso aqui, gente, eu chego aqui 4m, né? Porque aqui vai 2 ao quadrado, 4m velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a 2m velocidade ao quadrado dividido por 2? Não. O que aconteceu aqui? Eu tenho que a energia final é maior que a energia inicial. E isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, a previsão de Mário está correta? Não, pois pela teoria de Mário e conforme os cálculos que a gente fez aqui, apresentados, deveria ter tido um aumento de energia cinética. E ele não tem de onde tirar energia aí, não. A gente poderia ter um caso de dissipação de energia, mas aumentar nunca. Isso é uma coisa absurda de acontecer. Na letra B, ele pede para falar sobre a previsão de Pedro, se ela é correta. Então, vamos ir para justificar. Então, vamos lá. Colisão, conservação da quantidade de movimento. O que eu tenho? O Pedro fala duas bolinhas antes, duas bolinhas depois. Então, duas vezes a massa, vezes a velocidade final, quantidade de movimento final, vai ser igual duas vezes a massa, porque são duas bolinhas, vezes a velocidade inicial. Então, isso é igual. Então, eu tenho que aqui, se eu cortar duas massas com duas massas, eu tenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial. E a energia cinética? Bom, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial, se for um choque elástico. Ele está falando que é um choque elástico. Então, eu vou ter duas vezes a massa, que é a massa inicial, final, né? Que ele está falando de duas bolinhas, vai ser a velocidade igual, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, aqui, ó, ele está falando o quê? Que energia, pelo que ele está demonstrando, é que as duas massas antes, duas massas depois. Velocidade igual, então eu falei que energia cinética, o que aconteceu aqui? A energia cinética conservou. Então, a gente pode falar que ele está certo, sim, porque da forma que ele falou, a gente conserva a quantidade de movimento e a energia cinética, como aconteceu no primeiro experimento. Então, é isso. A gente conclui assim a semana 3 do PET volume 4. Até semana que vem.